José de Arimateia. Quem era esse homem que apareceu num dos momentos mais críticos da história da humanidade? Um discípulo secreto? Um membro do Sinédrio? Por que ele arriscaria tudo por um homem crucificado como criminoso? Hoje, você vai descobrir quem foi esse personagem quase esquecido e por que sua decisão mudou tudo. Mas antes, já deixe seu like e nos ajude a levar a palavra a mais pessoas. José era natural de Arimateia, cidade da Judéia. Alguns estudiosos acreditam que Arimateia seja o nome grego para Ramá, cidade associada ao profeta Samuel. Isso o colocaria numa região tradicionalmente religiosa e devota, o que pode ter influenciado sua formação espiritual desde pequeno. Como ele foi membro do Sinédrio. Sinédrio era o supremo conselho religioso e judicial dos judeus na época. Podemos inferir que José nasceu numa família influente, com posses e tradição religiosa. Teve uma educação rabínica formal, com estudo da Torá desde criança. Provavelmente foi treinado por mestres fariseus ou saduceus dentro das escolas da lei. Imagine um garoto judeu crescendo entre rolos da Torá, ouvindo os salmos de Davi, aprendendo sobre Abraão, Moisés e o Messias prometido, sem imaginar que um dia tocaria o corpo desse Messias com as próprias mãos. Durante sua adolescência e juventude, José teria continuado seus estudos e provavelmente iniciado uma carreira no comércio, o que o levaria à prosperidade. O título dado a ele em Mateus 27:57 é claro: um homem rico de Arimateia. Esse sucesso econômico, unido à sua retidão, o tornou respeitado no meio religioso. Ele não se corrompeu com o poder. Mesmo entre líderes religiosos que agiam com dureza, José manteve a justiça no coração, membro do Sinédrio. Ele não apenas tinha dinheiro, tinha influência política e religiosa. Isso mostra que ele era alguém disciplinado, respeitado e provavelmente diplomático. Não sabemos quando José se tornou seguidor de Jesus. Pode ter ouvido o mestre pregar em Jerusalém ou tê-lo conhecido por meio de Nicodemos, João 3. Ele acreditava em Jesus em segredo, por temor do Sinédrio. José era discípulo de Jesus, mas em segredo, por medo dos judeus. João 19:38. Imagine o conflito interno de um homem que passou a vida seguindo uma tradição e de repente se depara com um nazareno que cura, ensina com autoridade e proclama o reino de Deus. Quando o conselho condenou Jesus, José foi contra. Lucas 23:51. Ele não tinha consentido na decisão e ação dos outros. José foi um dos poucos líderes religiosos que reconheceu a divindade de Cristo. José usou sua posição social e política para conseguir uma audiência com Pilatos, algo que um cidadão comum não conseguiria, e foi uma das figuras mais marcantes no sepultamento de Jesus. Ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que este lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o em um lençol limpo de linho e o colocou em um sepulcro novo que ele havia mandado cavar na rocha. Depois de fazer rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Mateus 27:57-60. Enquanto todos fugiam, ele ficou. Enquanto os discípulos choravam, ele agiu. Enquanto a fé dos outros vacilava, ele entregava o que tinha de mais valioso. Apesar de a Bíblia silenciar sobre o fim da vida de José, tradições antigas nos dão pistas fascinantes como: a tradição celta afirma que José viajou para a Grã-Bretanha, levando o Evangelho. Alguns relatos o associam à fundação da primeira igreja cristã em Glastonbury. Ele teria levado consigo o Santo Graal, o cálice da última ceia. Essas informações não são canônicas, mas mostram como a figura de José se tornou lendária entre os primeiros cristãos. Sobre a morte de José de Arimateia, não há relatos sobre como ele morreu, mas é possível inferir que, sendo já um homem maduro na época da crucificação de Jesus, ele viveu os primeiros anos da igreja primitiva. Alguns acreditam que morreu como missionário, outros que foi preso e exilado por sua fé.
José de Arimateia viveu entre dois mundos: o mundo do poder, da lei, da religião formal e o reino invisível, anunciado por um carpinteiro galileu. Mas no fim, ele escolheu o reino. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal. Deus abençoe você, sempre.